Olá, sou o professor Neuclair Master Terapeuta de Resultados, especializado em transtornos emocionais. E hoje eu quero falar para vocês, com vocês, a respeito de comportamentos, relações psicossociais e trabalho. Por que deste assunto? Porque nós temos visto muitas questões sendo faladas, tanto dentro de ambiente de empresa, fora do ambiente de empresa, nas rodas de conversa ou mesmo nas redes sociais, em relação que hoje, por exemplo, há dificuldade muito grande de mão de obras, né, para suprir a demanda nos ambientes de trabalho, nas empresas. E por que que isso está acontecendo? Sem ser também a questão comportamental dos trabalhadores de hoje. Uns têm rotulado como geração Z, ou coloca-se o nome de geração Z, assim como alguns distúrbios comportamentais ou comportamentos, que cada um é uma pessoa e nós temos e as pessoas são individuais e manifestam comportamentos diferentes e podem ser rotuladas facilmente como TDAH, TOD e outras questões aí que alguns, dentro de suas especialidades, acham melhor colocar os rótulos. E o que eu tenho observado diante dessas questões e através de estudos em várias instituições renomadas pelo mundo. A nossa geração, ela foi corrigida, a nossa geração passou por frustrações, muitas vezes a gente quis as coisas e os nossos pais não deram ou não puderam dar, e a imposição de limites era bem acentuada. Quantas vezes ou quantos de nós já não levamos, né, apanhamos ou levamos um tapa mediante alguns comportamentos que não deveriam ter sido executados em algumas situações. E aí o que que aconteceu com isso? Nós, no caso, aprendemos em casa as questões de figura de autoridade e hierarquia, trabalho e causa e consequência de nossas ações. Hoje a gente vê isso de uma forma totalmente significativa e totalmente diferente. Com o avanço de tecnologia, redes sociais, dispositivos, o que que acontece? De muitos anos para cá, se você pegar tanto nossas crianças como os adolescentes atuais, foram criados dentro de uma questão totalmente diferente da nossa. Onde é a questão de que as pessoas atuais elas estão como se fosse dentro de uma situação a película do ovo, tá? Ela é tão fina quanto aquela película do ovo. Então são fracas, não aceitam, não concordam, não aceitam regras, não aceitam figuras de autoridade, não aceitam imposições, não aceitam determinações, são muito impositivas e muito repelentes rapidamente. Então, o que que acontece? E não tem aquela questão do esforço, da dedicação para a questão do desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Então, o que que acontece? A primeira coisa que a gente conseguiu ver e observar com esses inúmeros estudos é justamente que essas pessoas, elas não sabem o que é a figura de autoridade e não sabem como respeitar e aceitam isso primariamente como uma afronta e rapidamente já repele esta situação. E a onda do empreendedorismo fez com que muitas pessoas, entre os desconfortos e as questões dentro do ambiente de trabalho, não, eu vou montar meu negócio, vou sair, vou virar motoboy, office boy, enfim, vou fazer alguma coisa, vou montar um negócio, porque eu não quero ficar sujeito a mandos e desmandos de patrão. E, inclusive, positiva e negativamente, houve incentivos governamentais para essas questões, onde muitas pessoas entraram numa questão de grande endividamento e não deu certo, e outras até conseguiram ser empreendedoras naquilo que pensavam fazer e estabelecer como profissão e o seu ganho para seu sustento.
Então, o que aconteceu com isso? Não é fazendo uma apologia, né, no caso, a questões de empreendedorismo, mas levando em consideração que o crescimento foi grandioso e é grandioso e assustador até hoje. De tal forma que entra-se essa questão em primeiro lugar e dificilmente está dando certo dentro da questão de preenchimento das vagas para com as necessidades de mão de obra. Então, existe uma paridade muito grande e, ao mesmo tempo, não existe uma congruência em relação a essas questões. E aí vemos o que? A falta de mão de obra em todos os setores, onde as pessoas não conseguem ver a questão de que é como que eu vou trabalhar e se eu tiver um chefe assim, um patrão assado, eu não vou aguentar, não vai dar certo e etc. Então tem questões que foram relacionadas à maneira como a nova geração foi educada, sem os limites, sem os imposicionamentos, o entendimento para a questão das evoluções comportamentais, sociais e ambiente de trabalho. E este é o retrato dessa geração. Eles não aprenderam em casa o que é hierarquia, não aprenderam as questões de autoridade, não sabem se submeter, como é que vão então conseguir se relacionar, desenvolver, crescer dentro das questões de trabalho e, e principalmente na questão de desenvolvimento para metas e conquistas, tá? Então, falta o quê? Um apoio psicológico, tanto do ponto de vista e educacional também, tá? Tanto do ponto de vista da pessoa para que ela entenda como funciona as rodas corporativas, a sistemática psicossocial e comportamental como um todo, e ao mesmo tempo aprenda a lidar com essas questões, sabendo que existe vários segmentos que de repente a pessoa pode entrar sendo empreendedora ou não. Mas vamos lá, diante da questão do suprimento das necessidades de mão de obra dentro dos ambientes de trabalho. De repente, o que falta muito é as empresas ou instituições entenderem que esta geração precisa de apoio e entendimento para as questões de comportamento psicossocial, comportamental, de desenvolvimento pessoal, para as questões de ambiente de trabalho, para que elas se empreenda dentro desses ambientes para crescimento, desenvolvimento e com isso consiga não só as relações de desenvolvimento pessoal, como suas metas e objetivos. Mas para isso elas precisam de um apoio. Então, enquanto muitos enxergam como tabu, né, terapia, fazer terapia, não estou doente, não, para que eu vou fazer terapia se eu não estou doente? Não, se está doente, precisa procurar um médico, fazer exames clínicos laboratoriais e de repente resolver essa questão. Mas dentro desta questão que está sendo falada, a terapia ela serve como apoio para que a pessoa consiga crescer e se desenvolver e realizar suas metas e objetivos. E diante dessas questões, né, de repente desmistificar, arrumar esse comportamento que está ocorrendo para que haja então os interesses e as necessidades para então satisfazer, né, as questões de demanda das empresas em relação à mão de obra.